Bom dia, Dani. Ó, meu áudio hoje o povo está reclamando dele aí, vocês têm paciência comigo. Vamos lá, vamos começar a nossa revisão. E o primeiro assunto da nossa revisão que a gente vai dar uma olhadinha é a Era Vargas, tá? Vai ver, claro, de maneira mais superficial do que a gente viu da primeira vez. E, oi, que tá falando? Bom dia, Nicolas. A gente vai falar sobre... Obrigada! Bom dia, Bianca. Falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Felipe, eu vou pedir para tu deixar o áudio deles aberto, porque como é revisão, para que eles possam atrapalhar e tirar as dúvidas. E sim? Obrigada. Então, hoje a gente vai começar sobre... Obrigada. Bom dia, Amandinha. A gente vai começar hoje falando sobre a Era Vargas, fazer uma revisãozinha. A prova de vocês está muito fácil, eu tenho certeza plena e absoluta que ninguém vai se dar mal. Minha gente, deixa eu ver se eu botei a proposta de vocês da Primeira Guerra na prova, que eu acho que eu nem botei. Peraí. Eu acho que eu botei, não. Peraí. Nono ano. Peraí. Tá travando. Hoje estou ouvindo é nada, tá falando. Gente, parece que eu não botei, não. Botei. Realismo na... Não, eu tô falando porque quando eu fiz a prova, eu fui ver se eu tinha botado questões da Primeira Guerra. O mundo... Eu botei questão da Primeira Guerra, botei. Botei, porque eu fui ver se eu tava... Não, a prova é imperialismo, Vargas e Primeira Guerra, tá? Mas tá muito fácil, garanto a vocês que vocês vão ficar com ódio de mim, não, que o negócio tá fácil mesmo. Tá fácil demais mesmo. A gente vai começar falando sobre a Era Vargas, que, ó, já é o próprio PDF de vocês, que esse slide eu já até me desfiz. Como é que estava a sociedade... Pode falar, Nicolas. Tá aberto, Felipe abriu para todo mundo. Gente, sou eu que estou travada ou vocês estão travados? Não, você não tá travada, não. Ah, é Felipe, né, que tá travando. Eu queria saber, porque quando eu fui estudar esse assunto, tinha lá a Era de Vargas e seu alguma coisa, não tinha mais nada. Mas esse capítulo da Era Vargas, eu acho que foi algum erro de digitação. Mas é o capítulo da Era Vargas. Chega, eu fiquei querendo saber o que era. Não, tá, esse é aqui. É esse aqui mesmo, tá? O do livro de vocês, tá? A senhora poderia pedir pra Dani consertar lá depois? Peço. Tá lá escrito Era Vargas e seu nada. Aí tem lá capítulo 1. Mas tu já sabe que é o capítulo 1, menino? Vamos embora. Sim, Oxê. mas é a continuação da pergunta, que não tem nada lá. Mas tu sabe que é o capítulo 1? Deixa lá. Sim. Vamos embora. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre a Era Vargas, né? Como é que a sociedade estava estruturada nesse contexto de... Deixa eu olhar a prova de vocês aqui, põe logo no foco, põe logo no bicho da questão. Peraí, deixa eu anotar aqui, porque eu já vou no foco do que é. Gato. Esse capítulo aqui, o que eu vou botar? Peraí. Olha, minha gente, tem muita questão da Ana Vaga, viu? Tem questão que só a gota, viu? Da Era Vargas. Então, hoje a aula da gente vai ser sobre a Era Vargas. Deixa eu ver o que está falando aqui. Gente, deixa eu ver, porque você sabe que eu tenho problemas psicológicos, como vocês falam. Não, isso aqui, ó. Ah, meu áudio não foi? Caiu meu áudio?
Meu vídeo, sei nada, E meu filho, deu quando uma eu me chiada. ele coisa. Ó, pronto. Vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou logo para os pontos específicos. Como estava a sociedade antes da Revolução de 30? A gente já sabe que a Revolução de 30 foi aquela revolução que tirou, acabou com aquele sistema oligarquia do café com leite. Tá? A gente tem que ter isso em mente. Vem com as dissidências de outras regiões, como a de Minas Gerais, como a região, a própria Minas Gerais, como vai vir do Rio Grande do Sul com a figura de Vargas, vai ver a Paraíba com João Pessoa. Então, como era aquele esquema que estava ali? A gente via que, antes de 30, existia aquela forma de governo que a gente chama de República Velha, que era aquele esquema da política do café com leite, baseada na política dos governadores, que a gente já viu no capítulo 1, que era aquela alternância entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, baseado no voto de Cabresto, na figura do coronel, né, na fraude eleitoral. Do lado econômico, tinha a crise de 29, que a gente viu, já, mas não é conteúdo da prova, que é a crise da superprodução norte-americana, que culminou com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, existia toda uma insatisfação com o contexto econômico e político no Brasil. Quem governava até então era o presidente chamado Washington Luiz, guarda esse nome porque ele vai ter importância para a gente entender a Revolução de 30. Então, nesse contexto, existia uma série de insatisfações que existiam no Brasil, como tem aqui, ó. Isso eu tirei do livro de vocês, ó. Os ex-escravizados que não tinham se inserido na sociedade, os operários que eram uma classe nova e não tinham leis trabalhistas que o protegessem, os industriais, que eram os antigos cafeicultores, que pegaram o capital do café e investiram na industrialização, e principalmente essa figura aqui, os militares. Aqui é que está a chave, tá? Aqui está a chave para vários movimentos que antecederam a Revolução de 1930, que foi aquela revolução que colocou Vargas no poder. Então, naquele contexto, era isso aqui, ó. Um governo que se baseava nas antigas oligarquias, na alternância dos estados São Paulo e Minas Gerais, política do café com leite, no voto de Cabresto, na fraude eleitoral, na política dos governadores, naquele sistema de troca com o coronel. Então, era assim que estava aquela sociedade política na época. Não tem questão de prova sobre isso, mas eu já vou falar novamente sobre eles, né? Os cangaceiros que surgem no sertão nordestino, né? Ó, naquelas áreas de dominação pelos coronéis, que muitos faziam de extrema violência, né? Usavam de violência para conseguir os seus objetivos, né? E eles aí iam invadindo vilas, iam invadindo cidades, e aí era um grupo paramilitar, de alguma forma, né, que criticavam também aquele sistema vigente que só privilegiava o Sudeste e as antigas oligarquias, mas não tem questão da prova sobre os cangaceiros, não tem. Vamos lá. A Primeira República estava o quê? Estava em crise. Por quê? Aquele sistema de corrupção, a insatisfação com o sistema eleitoral brasileiro, que era fraudulento, aquela manutenção das oligarquias, principalmente cafeeira. Então, existia toda uma insatisfação naqueles primeiros anos, de 1920 a 1930, que levaria Vargas ao poder. Entre as insatisfações, aqui eu já tinha dito para vocês, ó, entre os grupos que estavam insatisfeitos, eu vou chamar a atenção para vocês dos militares, porque dentro dos militares vai surgir diversos movimentos ligados ao tenentismo. Quem lembra o que era o tenentismo? Alguém lembra? O que era? Então, vamos lá. O tenentismo foi um movimento político e também militar, né, que principalmente liderado por oficiais do Exército da baixa patente, tenentes e menor número de capitães, começaram a falar sobre a insatisfação que existia em relação àquela estrutura política, social e econômica. Existiam diversos setores que estavam insatisfeitos. Eram os operários, os industriais, os ex-escravos, a população urbana, porque a gente viu a revolta da vacina, o bota abaixo. Então, existia uma série de insatisfações em relação ao governo federal. Mas os tenentes, os militares, os oficiais do Exército, esses vão começar a criar movimentos de insatisfação.
liderados principalmente por tenentes, daí vem o nome tenentismo, e em menor número os capitães. E o que é que eles reivindicavam? Claro que eles reivindicavam um sistema eleitoral diverso, eles criticavam aquele sistema eleitoral, aquelas eleições fraudulentas, eles criticavam o voto aberto, eles queriam um voto secreto, queriam reformas sociais, queriam revoltas econômicas, e detalhe, diferente dos outros que estavam insatisfeitos, os tenentes também achavam, criou a crença, né, dentro daquela teoria de Comte, do positivismo, que só os militares poderiam governar o país, e não uma pessoa de cunho civil. A partir do tenentismo, que começa entre 1921 até 1930, surgem diversas revoltas, como a reforma do 18 do Forte, que a gente pode chamar de revolta do Forte da Copacabana, que, na verdade, eram desdobramento desse cunho tenentista, né, dessas insatisfações ligadas ao Exército, que, na verdade, era uma insatisfação geral, mas os tenentes, por ter braço militar, esses sim vão fazer uma série de levantes no Brasil, e o mais importante é os 18 do Forte. O tenentismo foi um movimento político e militar organizado por oficiais do Exército Brasileiro. Durante a década de 20, ela vai de 20 até 30, né, que é o golpe de Vargas. Esse movimento era composto por jovens tenentes e, em menor número, capitães, que estavam insatisfeitos com o rumo da política. E qual era o rumo da política? Era o voto aberto, fraude eleitoral, era o voto de cabresto, era aquela manutenção da política oligárquica de São Paulo e Minas Gerais. Então, todas essas críticas, ela repercutia nas camadas do Exército, e esses movimentos, esses levantes populares que eles criticaram o governo, a gente passa a chamar de tenentismo. Entre o tenentismo, a gente vai encontrar dois principais atos, o 18 do Forte, e eu vou logo para a coluna Prestes, que é o que mais nos interessa, então você já está ligado aí que vai ter questão sobre a coluna Prestes. Então, o que foi a coluna Prestes? Quem lembra? A gente pode chamar tanto de coluna Prestes ou coluna Costa Prestes. Foi um desdobramento, ou seja, ela foi sim parte do movimento tenentista, porque ela tinha um cunho militar, que ela começou de 1925 e foi a 1927, nesse período que a gente chama de República Velha. Nesse período, o presidente se chamava Arthur Bernardes, e esse movimento revoltoso tinha como principal líder o homem chamado Luiz Carlos Prestes, por isso que chama coluna Prestes. Eles criticavam o governo tanto de Arthur Bernardes quanto de Washington Luiz durante aquele período da República Oligárquica. Eles chegaram a caminhar, percorrer mais de 25 mil quilômetros, fazendo o quê, Dani? Protestando contra o governo. Hoje é fácil. Você entra numa rede social e você critica, mete o pau lá. Antigamente era mais difícil. Então, caminharam, né? Fizeram uma coluna, caminharam por cerca de 25 mil quilômetros, criticando o governo vigente, principalmente de Arthur Bernardes e Washington Luiz, e começaram a querer incentivar reformas políticas. E a recepção era das mais diversas. Alguns locais eles eram recebidos como salvadores, e outros as pessoas viam ele com ar de desconfiança. Ao todo, a coluna cortou diversos estados brasileiros, incentivando aquele sentimento nacionalista, aquele sentimento revolucionário, que não era para mudar o Brasil, era para transformar. Como assim? Eles não queriam criar uma nova forma de governo, não. Eles queriam que a forma de governo fosse livre da corrupção, livre das antigas práticas oligárquicas. Olha, parece com o que a gente quer ainda hoje, né? A gente não quer mudar o sistema, a gente quer esse sistema, porém livre das corrupções. E essa marcha, obviamente, foi perseguida por tropas, principalmente ligadas ao governo federal, que perseguia esses manifestantes, que nada mais foi do que uma manifestação. Luiz Carlos Prestes, ele vai entrar aí, na história da gente, como a coluna, e lá na frente, quando a gente estudar a volta de Vargas, a gente vai ver que ele vai ser o arqui-inimigo de Getúlio Vargas, vai ser um dos grandes inimigos de Vargas, e ele era chamado de Cavaleiro da Esperança. Então, se lembra, sempre que fala da coluna Prestes, associa com o tenentismo, né? Os movimentos ligados principalmente aos oficiais de baixa patente que criticavam o governo. A coluna, ela caminhou,
ela foi para diversos lugares do Brasil, caminhou cerca de 25 quilômetros criticando o governo, buscando uma reforma educacional, buscando uma reforma social, acabar com a desigualdade social, uma reforma política, que fosse de fato uma verdadeira democracia, que o voto fosse secreto, e comunicando que aquele sistema que as pessoas viviam era um sistema corrupto, que era uma exploração dos coronéis, que existia uma política do coronelismo, né? Que existia a ideia do voto aberto, era por causa do voto de Cabresto. Então, dentro do tenentismo, a gente vai encontrar a coluna Peste, que foi formada principalmente por esses militares que estavam insatisfeitos com a forma que o Brasil estava caminhando no seu grande passo, no seu passo democrático. Lembrando que ele passa... Ui, meu som foi... Saiu meu som? Gente, meu som tá ok? E eu falando aqui, meu Deus, deixa eu ver. Tá. Então, vamos lá. Tá aqui, eu já falei, ó, criticar Bernardo. E vocês têm esse material aí. Ó, passou por 11 estados, 25 mil quilômetros, para criticar o governo, a estrutura do poder na época. Isso aqui eu não me lembro se eu vou ter questão de prova, mas eu acho que não. Os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Olha a história como uma teia se entrelaçando. A gente estudou, um dos últimos assuntos foi a crise de 29. E a gente sabe que os Estados Unidos era um grande comprador do nosso café. Os Estados Unidos era o maior comprador do nosso café. A nossa exportação era essencialmente para o consumo norte-americano. E com a crise de 29, eles deixaram de comprar. E aí começou um processo de grande crise econômica no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu também disse a vocês que o lado positivo dessa crise foi porque aquele capital do café fez com que os cafeicultores passarem a desenvolver a economia industrial. Mas, de todo, aqui, ó, a economia do Brasil ela foi afetada com a crise de 29, porque o maior comprador do nosso café era os Estados Unidos da América, e, com isso, enfraqueceu o sistema de exportação. Enfraqueceu quem? Enfraqueceu as oligarquias, os cafeicultores. Então, ora, se eles estão fragilizados no plano econômico, essa fragilidade vai chegar no campo político? Claro que sim. A gente está vendo desde o tenentismo, ó, já criticando aquela forma de governo. Ó, aqui, ó. Esse processo, ó, a crise, né, acelerou a crise do poder que ocorria no Brasil, contribuiu para enfraquecer ainda mais a oligarquia cafeeira, que era o que se mantinha no poder, e controlava o poder político no país. Até aqui alguma dúvida? Responde aí. Não, né? Então, vamos lá. Vamos para lá para falar um pouquinho sobre como é que vai chegar o fim da Primeira República e o golpe de Vargas, que é questão de prova, não tenha dúvida. Mas não tenha dúvida, não. Revolução de 30 não cair na prova, muda o meu nome. Gabriel, eu estou indo mais para os pontos da prova, mas algumas coisas eu não vou dizer, isso não cai. Algumas coisas eu estou dizendo, o cangaço não cai. Mas algumas coisas eu vou, para poder pegar o fio da meada do contexto histórico, aí eu saio citando alguns pontos. Mas eu estou indo muito no alvo da prova de vocês. Mas tá muito fácil, menino. Tá fácil demais. Ninguém desenrolar aquela prova ali. Sinceramente. Vamos lá. Como foi que chegou o fim da República, o fim da Primeira República? A gente já viu que tem crise econômica com a crise de 29, que repercute no Brasil, principalmente nas oligarquias cafeeiras. A gente está vendo conflitos sociais, principalmente pelo movimento tenentista, mas existe uma insatisfação geral de operários, de industriais. Existe toda uma classe que estava insatisfeita com o governo. Então, é uma crise geral. E, nesse contexto, vai ter a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? Eles mesmos vão brigar. As oligarquias paulistas e mineiras, eles mesmos vão brigar. Naquele esquema de política do café com leite, era para ter um revezamento, mas eu já falei para você que existia uma maior manutenção de São Paulo.
O presidente até então, né, era paulista, chamava Washington Luiz. Ele deveria indicar um político mineiro para as eleições presidenciais de 1930. Olha a cereja do bolo. Foi o que ele fez? Ele não convidou. Ele convidou um outro ligado à oligarquia paulista chamado de Júlio Prestes. Não confunda, não é Carlos Prestes. Carlos Prestes é o da coluna Prestes. Júlio Prestes foi o presidente eleito, aquele que Vargas deu golpe. Pronto, é esse. Então, a cereja do bolo vai que eles mesmos vão brigar. Tá toda aquela convulsão social, econômica, o bicho pegando. E na alternância de poder, o Washington Luiz deveria convocar um presidente para sucedê-lo, sendo da oligarquia mineira. E ele não faz. Ele chama um candidato que ele sabia que ia ser eleito, porque era aquele sistema da política dos governadores, voto de cabresto, que todo mundo sabe, eleições fraudulentas, papapá, que a gente sabe muito bem, que estou no capítulo 1. Então, o que é que rola? Ele chamou Júlio Prestes, aí o bicho pegou. A oligarquia mineira, né, rompe com a oligarquia paulista, eles mesmos se desentendem. A oligarquia mineira rompe com a oligarquia paulista e criam a Aliança Liberal e se une com as oligarquias da onde? Se une com Rio Grande do Sul. Opa, Vargas, Dani. Isso, gaúcho. Vem Vargas. E vem quem? Vem quem lá da Paraíba? Quem vai falar? João Pessoa, galera. Vem João Pessoa. Né? Então, rompe com São Paulo, se alia com Rio Grande do Sul, opa, gaúcho, vem Vargas. Se alia com Paraíba, vem João Pessoa. Então, entre as próprias oligarquias... Deixa eu ver quem está falando aqui. Peraí. Entre as próprias oligarquias houve o conflito. E aí surge a Aliança Liberal, daqueles que a gente chama de setores descontentes ou dissidentes, como vocês queiram chamar. Da antiga oligarquia mineira, ela vai se juntar com o Rio Grande do Sul e ela vai se juntar com a Paraíba e criar a Aliança Liberal. E vai chamar Vargas para concorrer à presidência e João Pessoa para concorrer a vice. Mas, como a gente sabe, o sistema era fraudulento. Em 1930, quem ganha vai ser Júlio Prestes. E aí o bicho vai pegar, tá? Até então, tudo bem, ele foi eleito, parará, tal e coisa, né? A eleição aconteceu sobre vários protestos que a eleição era fraudulenta. Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas aí vem outra cereja do bolo. E qual é a outra cereja do bolo que vai levar Vargas ao poder? Aí eu quero que alguém digite aí para mim, já que ninguém fala, qual é a cereja do bolo da Vargas ao poder? Ele perdeu a eleição. E como é que ele chega lá? Uma questão que não tinha nada a ver com política. A morte do seu vice, isso aí. O assassinato de João Pessoa, que não tinha nada a ver. Pouco tempo depois da eleição, João Pessoa foi assassinado por um advogado, João Dantas, aqui na cidade de Recife. E o povo disse que era por causa de que eles eram inimigos políticos. Aí Vargas, ele tinha um caso com uma professora, aí Vargas publicou as cartas, enfim. Por questões políticas ou alguns posicionamentos dizem questões pessoais, ele foi assassinado. Deixa eu ver quem falou comigo aqui. Isso. Como não é preciso, tem gente que fala que é por questões políticas locais. Já tem vários autores que trabalham que foi a questão de que ele desmoralizou a boizinha de João Dantas e ela ficou desmoralizada com a moral lá embaixo. E aí, quando João Dantas soube que João Pessoa estava aqui em Recife, foi lá e o assassinou. Isso mesmo. Então, possivelmente foi essa questão pessoal, mas aí Vargas, safatodo, disse não, isso aí, sim, como eu disse, pode ter sido ocorrido por razões pessoais, que é o mais preciso, e também ligado à política paraibana, nada a ver com a questão federal, nada a ver com a questão do governo federal, mas aí começa a se propagar a ideia
de que existia por trás toda uma questão nacional, uma questão federal. A indignação tomou conta do Brasil inteiro, e aí, mesmo sem apoio, o presidente, o Washington Luiz, o que estava como presidência, o outro que foi eleito, não. Ele diz, olha, eu não vou renunciar daqui, eu não saio daqui, não tem problema. Getúlio Vargas diz, não tem problema. A gente vou me reunir, né? Vou juntar com o Juarez Távora, vamos embora marchar para o Rio de Janeiro, já que ele diz que não vai renunciar, a gente vai tirar ele. E aí, o que acontece? Quando chega na capital, que até então era Rio de Janeiro, tira o presidente, forma-se uma junta governativa formada por 3 presidentes militares. Diante dos militares, o presidente Washington Luiz declara que eu só saio daqui preso ou morto. Tem gente que diz que o primeiro presidente preso do Brasil foi Lula. Eu digo a você que não foi. O Washington Luiz foi preso também. Então, quando chegou lá a junta governativa, ele disse, olha, não saio. Daqui eu só saio preso ou só saio morto. E aí ele foi preso. Getúlio Vargas assume o poder numa forma de cunho de chefe de governo provisório, mas com amplos poderes. Por que com amplo poder? Porque se ele quebrou a Constituição, ele deu um golpe, né? O golpe de 30. Se ele quebrou a Constituição, aquela Constituição não tem mais. Então, aquela Constituição deixou de existir. Vargas começou a governar através de decretos. Vou repetir. Por uma questão pessoal, por política local, João Pessoa é assassinado. Isso vira uma questão nacional. Vargas se aproveita disso, a Aliança Liberal se aproveita disso. Em 3 de outubro, né, os militares, liderados por Getúlio Vargas, marcham para o Rio de Janeiro. Quando chega lá, uma junta governativa formada por 3 ministros militares, o presidente Washington diz, eu não saio, eu só saio daqui morto ou preso. Tudo bem, então você vai ser preso. E aí ele sai do poder, mostrando que Lula não foi o primeiro presidente preso no país. Getúlio Vargas assume o poder através de decretos, porque a Constituição não passa a valer de mais nada, vira um lixo, e ele passa a governar o Brasil através de um governo chamado de governo provisório. Então, a gente sabe que a Revolução de 30 foi aquela revolução que colocou Vargas no poder. Foi um movimento armado? Foi um movimento armado, liderado por líderes de vários estados, principalmente daqueles que formavam a Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paulistas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E aí foi um golpe de Estado militar, né, armado, que levou, na prática, aquelas insatisfações que ocorria em a República Oligárquica. E aí, obviamente, o golpe derruba o presidente Washington Luiz, impede a posse de Júlio Prestes, porque você sabe que tem um período que a pessoa é eleita e só assume meses depois. Nesse período aí, continua o primeiro presidente cumprindo o seu mandato, porém, o presidente saiu do poder, ele foi retirado do poder no dia 24 de outubro de 1930, e a posse de Júlio Prestes, obviamente, não ocorreu, e aí Vargas chega ao poder. Até aqui, alguma dúvida? É isso mesmo, Caio. Então, aqui, ó, tem essa imagenzinha, deixa eu ver. De boa, boa. Então, aí, ó, tirou aqui, ó, o gatinho, tchau, gatinho. Já falei sobre isso. Sim, isso é importante. Oi. O governo de Vargas, a gente sabe que é dividido em 3 fases. O governo provisório, né? Que é quando tem o golpe de 30, até ter a Revolução de 32, para exigir que ele faça uma Constituição, parará, convoque novas eleições. Ele faz isso, cria uma nova Constituição, se elege como presidente. Então, se ele está nessa via aqui, ó, uma forma de governo que está prevista em lei, o governo dele é constitucional. Ok? Aqui era provisório. E depois a gente sabe que vai durar pouquíssimo tempo, porque depois ele vai criar aquele plano Cohen, né, dizer que os comunistas vão invadir o Brasil, e assume novamente o Brasil de uma maneira compulsória, criando o Estado Novo. Vocês têm esse material, tá? Esse material já disponibilizei para vocês. Estou com a dor de cabeça do cranco. Vamos falar um pouquinho sobre o governo provisório de Vargas. Alguém
Manu. Ui. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoas? Dor de cabeça. Não, né? Estou seguindo, viu? A hora das dúvidas é agora. Bora lá. O governo provisório é aquele primeiro governo, marco inicial do governo de Getúlio Vargas, que é chamado de provisório porque não estava previsto em lei, foi através do golpe de 1930. E aí ele se mantém no poder através da Revolução de 1930. Eita, meu áudio travou, foi? Eita, meu áudio foi? E aí, melhorou? Cadê? Eu não tô nem aparecendo. Eu não sei o que está falando desde cedo. Vocês estão me ouvindo agora? Seu microfone foi alterado para padrão 2. Que danado é isso? Voltou? Tá normal. Foi? Mas desde, ó, no 6º ano eu fiz um Kahoot com eles de revisão. Menina, foi uma agonia. Quando eu começava a fazer a pergunta, meu áudio travava e eu não podia sair, porque se eu saísse, assim, reiniciasse o computador e perdi o Kahoot aí. E pense, você não quer ver se eu chamar alguém para ver aqui que babado é esse aqui, que babado tá difícil. Bora lá. Governo provisório. Foi a primeira forma de governo de Vargas, né? Que ele assume através do golpe de 1930. E aí eu já falei para vocês que ele não governa pela Constituição, ele vai governar por decretos. E vai ficar caracterizado por uma forma de centralização do governo. A gente sabe que a Constituição não existia mais. Vargas, né? Tinha uma forma, tinha um ideal de governo, né, diferente, mais centralizador, né? A sua figura era muito mais centralizadora, buscava centralizar o poder, era apoiado pelo, até então, tinha uma postura apoiada pelos tenentistas, que defendia um modelo republicano, porém autoritário. A ideia de Vargas era formar esse modelo político, né? Para que não existisse a volta das antigas oligarquias tradicionais, para que não tomasse o poder, já que ele estava no poder por um golpe, ele poderia sofrer outro golpe. Então, diante disso, ele cria uma forma de governo mais autoritária, cria diversas medidas centralizadoras, que a gente estudou isso. Ele dissolveu o Congresso Nacional. O que é o Congresso, gente? É a casa da democracia. A casa da democracia é o Congresso. Porque os pais de vocês, um dia, vocês vão eleger quem vai estar lá, e a gente elege muito mal, quem vai estar lá, e essas pessoas que estão lá, é o que fazem leis para o povo. Modifica a lei, cria a lei, abole alguma lei. Então, o que acontece? Ali é a casa da democracia. A democracia é a participação popular, sendo que na nossa Constituição ela se faz pela via indireta, né? Porque são os meus representantes que fazem, que gerem, que governam, que criam. Por isso, quando o povo fica muito preocupado com o chefe do executivo, que eu não sou fã, você sabe, mas a gente tem que se preocupar muito com o legislativo, porque ali é o seio da democracia. É ali que faz a lei para o povo. O povo já continua só focado no executivo. Também tem que pensar e muito no legislativo, porque é ele que faz, modifica, altera as leis. Sim, então ele fecha o Congresso Nacional, fecha a Assembleia Legislativa, estaduais e municipais, casa de democracia nenhuma. Olha como ele estava centralizando o poder na mão dele, né? Substitui os governadores, sai, tirou os governadores e botou interventores. E quem eram esses interventores? Pessoas que eram ligadas e apoiavam Vargas no poder. Aí aqui, ó, centralização do poder, fechamento do Congresso Nacional, suspensão da Constituição de 1891. Olha, essa Constituição, obviamente, deixou de existir a partir do momento que ele deu um golpe, isso aqui virou lixo. Substituição dos governadores por interventores federais, né? Botou pessoas de sua confiança. Oposição das oligarquias paulistas defendia a autonomia dos estados, né? Principalmente vai ter aqui, ó, uma das causas da Revolução de 32, né? A Revolução Paulista de 32. Centralização do poder, limitou a área de ação dos estados. Os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo central, e né, ele centralizou. As políticas estaduais de artilharia e aviação seriam subordinadas ao exército, lembrando que ele teve o apoio, né, do próprio movimento tenentista. Em novembro de 1930, ao dissolver o Congresso Nacional, Vargas assumiu não só o poder executivo, como legislativo,
os estaduais e os municipais. Olha como ele centralizou o poder. E aí veio a Revolução Constitucionalista de 32. Obviamente que aquela forma de governo de Getúlio Vargas gerava inquietação para as antigas oligarquias que estavam no poder se perpetuando há muito tempo, principalmente aqui em São Paulo. Minas Gerais ainda voltou, né? Fez a Aliança Libertadora, juntou com o Rio Grande do Sul, juntou com a Paraíba, mas e São Paulo? São Paulo é deixado de lá? Não. Então, as elites paulistas começaram a fazer movimentações para reconquistar o comando político que haviam perdido com o golpe de 1930. Eles estavam sempre no poder, na perpetuação da política de café com leite. E aí, o que eles faziam? Eles fizeram? Eles começaram a exigir convocações de nova Constituição, uma nova Constituição e de nova eleição. Se tiver nova eleição, a gente está no páreo, ó. A gente pega de novo. Então, eles começaram a exigir novas eleições, novas Constituição. Hoje, feriado nacional em São Paulo, né, o dia da Revolução Constitucionalista, ou a Revolução Paulista, ou a Revolução 32, vocês podem chamar de qualquer jeito, né? Eles começam, como São Paulo havia perdido essa hegemonia política, passaram a exigir de Vargas novas eleições para presidenciais, porque ele tinha assumido por um golpe, nova Constituição, e aí começou a fazer, principalmente no dia 23 de maio de 1932, surgiu um ato político em favor das eleições lá no centro de São Paulo, né? A polícia reprimiu, deu origem àquele movimento MMDC, que foi daqueles jovens mortos que se tornaram símbolo do movimento. Eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó, lembra? Cadê? O MMDC, ó. Viraram símbolos do movimento, né? Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo, que foram os jovens, os manifestantes que foram mortos pela guarda, a guarda que estava ligada ao presidente. E aí esse fator revoltou ainda mais os paulistas e aí deu mais base para a Revolução Constitucionalista ou Guerra Paulista, tanto faz como vocês queiram chamar, que exigia um governo provisório, que exigia o fim do governo provisório, uma nova Constituição e novas eleições, tá? Eles faziam uso de rádio, jornais, para mobilizar boa parte da população. Houve mais de 200 mil voluntários para se engajar na Revolução, mas acabaram entrando em choque com as tropas do governo, consequentemente o movimento fracassou, mas não fracassou a ideologia. Não fracassou a ideologia, porque embora o movimento tenha sucumbido, né, as ideias de que uma nova Constituição precisava exigir. Então, mesmo quando o movimento fracassado, de todo ele não fracassou, porque a luta pela Constituição acabou fortalecendo dentro do âmbito nacional, e aí Getúlio Vargas, sem saída, né, teve que promulgar uma nova Constituição, que foi a Constituição de 34, que é aquela que vai dar direito de voto às mulheres, o voto secreto, reduzir a jornada de horas de trabalho, etc., e fazer uma nova eleição. Deixa eu mandar aqui para vocês. Ó, o que motivou? Revolta da elite paulista com o governo Vargas, resultando numa guerra civil, que motivou o descontentamento do Partido Democrático. Isso aqui também, ó, porque o governador foi tirado e foi colocado um interventor ligado a Vargas. Exigência. A Frente Única exigiu uma Constituição para o Brasil, um governador paulista, porque Vargas não tirou os governadores, ele botou um interventor. Então, botou um interventor pernambucano. E o fim do sistema dos interventores. Pronto. Diante da pressão, Vargas acaba fazendo a nova Constituição, que foi a Constituição extremamente curta, né? Porque depois vai vir o Plano Cohen, depois vai vir o golpe do Estado Novo. E essa Constituição grava aí, bota na tua cabeça. A Constituição 34, ela regulamentou a jornada de trabalho para 8 horas, criou o salário mínimo, garantiu o voto secreto, o voto da mulher, e colocou também que era obrigatoriedade do Estado fornecer um ensino gratuito e obrigatório, um ensino primário, tá? Coloca isso aí na tua cabeça, que ocorreu essa nova Constituição diante da repercussão da Revolução de 1932, e aí
Nesse contexto aí, Vargas, sem saídas, acaba fazendo uma nova Constituição, a mais curta, né? Deu meu tempo, não foi? Foi. Depois do intervalo a gente continua. Eu espero terminar Vargas hoje para sexta-feira. Falar sobre Primeira Guerra. Tá Tchau. bem. Tchau.